Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência de Baltasar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 5 e hoje nós vamos ver 4 aforismos, dos 17 ao 20. Esse de hoje, gente, vai ser um pouquinho diferente porque eu antecipadamente, pouco antes de iniciar esses estudos, essa leitura comentada, eu tinha gravado alguns podcasts e entre esses, coincidentemente, eu fiz trazendo ideias a partir dos aforismos que a gente vai ver hoje. Então, nesses eu vou ser um pouco mais objetivo, eu vou explicar para vocês, eu vou dizer como vocês podem clicar e encontrar esses links, certo? Mas antes da gente começar, como eu sempre faço, pedir a vocês que deem um like no vídeo, compartilhem com seus amigos. Esse like ajuda demais, gente, para que o estudo ele consiga atingir mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Então eu conto com a gentileza de vocês de darem esse joinha, esse like, porque assim mais e mais pessoas vão poder se beneficiar desses conteúdos que a gente está levantando aqui em cada um desses estudos, em cada uma dessas leituras, beleza? Vamos lá, gente. O aforismo 17, como eu comentei logo no início, eu fiz um podcast sobre ele um pouco antes, acho que algumas semanas antes da gente começar esse estudo aqui no YouTube. Eu vou deixar como um link para que vocês acessem e possam expandir essas reflexões. Aí, para que eu não seja repetitivo e também para incitar de certa forma a curiosidade, para que vocês vão atrás de outros assuntos, né, de expandir o que a gente está colocando aqui a partir das sugestões que eu trago, eu vou fazer dessa forma, eu vou ser mais objetivo para com esse. É o 17 e o 20, gente. Esses dois aforismos, 17 e o 20, eu vou ser mais objetivo, porque eu já fiz antecipadamente podcast a partir deles. O 17, ele tem como tema a previsibilidade, sobre os riscos, né, sobre o quão ruim é você ser previsível. E ele diz assim, o título dele é Variar o Modo de Agir. E diz assim: isso vai confundir os outros, em especial os seus rivais, despertando-lhes a curiosidade e a atenção. Se agir sempre de acordo com a primeira intenção, seu agir será previsível e frustrado. É fácil abater o pássaro que voa em linha reta, mas não aquele que altera seu voo. Não haja sempre conforme a segunda intenção, tampouco repita o seu agir, e os outros descobrirão a artimanha. A malícia fica à espreita. É preciso uma grande sutileza para enganá-la. O jogador perfeito nunca move a peça que se espera, e muito menos a peça que o seu adversário desejaria. Aqui ele está falando de várias coisas, gente, mas o mais importante, a meu ver, que é o que eu quero levantar aqui, é sobre o caminho do meio. Quando a gente lê atentamente esse aforismo, dá para perceber que ele está falando sobre o caminho do meio, você evitar os extremos, porque todos os extremos eles são negativos. Isso é uma das coisas que eu falo o tempo todo, seja aqui nesses vídeos, seja nos podcasts ou nos textos. Eu acho linda essa sabedoria do caminho do meio, que foi extremamente propagada, ensinada pelo Buda histórico, o Buda Gautama. Quando a gente faz isso, a nossa vida ela é muito mais equilibrada, ela é muito mais feliz. E aqui o que ele está falando? Que você não faça as coisas sempre do mesmo jeito, sendo previsível, porque isso torna a sua vida insossa, uma vida morna. Quando você é previsível, todo mundo já sabe o que você vai fazer, desde a hora que acorda até a hora que você vai dormir. Você não inova e por conta disso você acaba nem desenvolvendo tanto a criatividade como poderia, mas também ele adverte que a gente não seja também essa máquina ambulante de criatividade, de fazer tudo de um jeito inovador, porque isso é extremamente desgastante, gente. Quando você tenta ser o bambambam da criatividade e de fazer tudo de um jeito inovador, você gasta muita energia. É como se você reinventasse a roda. Todo mundo já sabe que as rodas elas foram inventadas para facilitar a nossa vida e assim todo o desenvolvimento tecnológico que veio depois. Então, para que reinventar a roda se já tem um montão de tecnologias que a gente pode se aproveitar para que tenha mais comodidade? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A gente pode aproveitar tudo aquilo que já foi desenvolvido
pela ciência, pela humanidade, ou mesmo nas áreas das humanas, desenvolvido pela psicologia, pela filosofia, e a partir do que já foi desenvolvido, a gente aproveitar tudo isso e criar algo novo, algo inovador, entende? Isso é o caminho do meio. Você não ser previsível, mas também você não querer reinventar a roda. O que ele está dizendo aqui é mais ou menos isso. É muito interessante. E aí nesse podcast, gente, que eu gravei, esse podcast que eu fiz, né, a partir desse aforismo, eu trouxe uma música super bacana do Chico Buarque. É uma música chamada Cotidiano. É uma música bem conhecida dele, né, que ela ficou famosa na voz do Seu Jorge. Ela diz assim, né, todo dia ela faz tudo sempre igual e me acorda às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. E aí ele continua, é bem interessante essa música que acredito que boa parte de vocês conheça. E aí eu me aproveitei dessa música para desenvolver, né, todo um raciocínio e linkando com esse aforismo. E aí eu quero deixar aqui embaixo na descrição para que vocês ouçam e assim tenham ampliações dessas reflexões. O título dele, gente, é Ser Previsível é Triste e Frustrante. Ser previsível é triste e frustrante. Nele eu abordei uma série de outras coisas que podem ser levantadas a partir desse aforismo. E eu quero deixar nessa curiosidade para que vocês vão lá, ouçam e expandam a consciência de vocês a partir de uma série de outros pontos que estão nas minúcias desse aforismo. Pois é, gente, tudo aquilo que ele traz aqui, o Baltazar Gracian, podem ser feitas reflexões extremamente longas, extremamente profundas. Então, eu conto com a presença de vocês lá no podcast para que ouçam e assim ampliem essas reflexões. O 18 diz o seguinte: esforço e talento. Não há superioridade sem essas duas qualidades. Havendo ambas, a superioridade supera a si mesma. A mediocridade com o esforço consegue mais do que os superiores que não o fazem. O trabalho dignifica, com ele adquire-se reputação. Alguns são incapazes de aplicar mesmo as tarefas mais simples. O esforço depende quase sempre do temperamento. É aceitável ser medíocre num trabalho sem importância. Há a desculpa de que fomos talhados para coisas nobres, porém, contentar-se em ser medíocre numa tarefa inferior, podendo ser excelente na mais elevada, não tem desculpa. Tanto a arte quanto a natureza são necessárias e a aplicação as consagra. Essa parte do final, gente, é o mais interessante e é a partir daí que eu quero expandir mais essas reflexões. É aceitável ser medíocre num trabalho sem importância. A desculpa de que fomos talhados para coisas nobres, porém contentar-se em ser medíocre numa tarefa inferior, podendo ser excelente na mais elevada, não tem desculpa. Tanto a arte quanto a natureza são necessárias e a aplicação as consagra. Esse daqui, gente, tem tanta coisa que a gente pode levantar nesse aforismo que fala sobre esforço e talento. Primeiro eu vou partir daí, sobre esforço e talento. Tem muitas pessoas que têm uma capacidade extremamente elevada para realizações, tem o QI, como se diz, né, o coeficiente de inteligência elevadíssimo, porém muitas dessas pessoas elas se acomodam, elas não utilizam essa questão do QI ao seu favor, e aí elas são até consideradas gênias, né, muitas dessas pessoas, mas elas não desenvolvem essa genialidade por comodismo, muitas vezes por preguiça. Eu já vi diversas pessoas que têm capacidades gigantescas para realizar, e capacidades intelectuais enormes, mas que não se desenvolveram, às vezes por pura preguiça. E aí é muito diferente você ser uma pessoa genial e você ser uma pessoa que revoluciona. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem muitas pessoas que são geniais, mas que acabam se tornando mais do mesmo. E tem muitas pessoas que são, em termos de inteligência, não são nada do outro mundo, mas que com esforço, com dedicação, com persistência, acabam se destacando e lá na frente são chamadas de geniais. Não é bacana isso? A maioria, na realidade.
das pessoas que hoje em dia as pessoas chamam de gênios, são pessoas que não têm uma inteligência assim estupenda, mas se esforçaram bastante, deram o melhor de si e assim se transformaram em pessoas memoráveis. Eu quero aqui, gente, trazer um exemplo que eu acho perfeito nesse sentido, que aí vai ficar bem fácil o entendimento. Como eu fiz física, estudei física, eu gostava demais de conhecer, pelo menos um pouquinho, da história dos grandes físicos. E um deles era o Michael Faraday. O Michael Faraday, ele se desenvolveu muito no eletromagnetismo. Ele tem até uma equação de Faraday, que a gente estuda no eletromagnetismo. Ele é um cara assim que revolucionou. Ele fez uma série de descobertas que foram extremamente importantes, são até hoje, para esse estudo do eletromagnetismo. E ele, gente, ele veio de uma família extremamente pobre. A família dele passava fome e tudo. E aí ele precisava trabalhar para poder levar renda para casa, ajudar com a sobrevivência da família. E ele, com 14 anos, ele foi trabalhar no que hoje o pessoal chama de livreiro ou de encadernador. Ele trabalhava com encadernação, né? Ele pegava aqueles livros que às vezes estavam desgastados e encadernava, que estava soltando folhas. E ele, por conta de ter o contato com muitos livros, a pessoa que era o responsável lá de onde ele trabalhava, em todos os horários vagos, ele estava lendo, ele estava estudando. E ele teve essa sorte, né? Talvez a gente não seja nem esse o termo mais adequado, ele teve essa oportunidade, esse privilégio de ter um monte de livros de química, livros de física que podia estudar. E ele às vezes até pedia para a pessoa lá, que era o seu chefe, que levasse esses livros para continuar lendo em casa, estudando em casa. E ele lá na base da lamparina, né, com pouquíssima luz, ele lia em casa, estudava, ou mesmo nos horários vagos do trabalho, ele foi se desenvolvendo. E nesse esforço, percebe a relação com o aforismo? O esforço, a dedicação. Através desse esforço, ele conseguiu se tornar extremamente inovador. E hoje ele é um dos físicos mais renomados, mais reverenciados na física. Mas ele começou através de trabalhar com encadernações, com um livreiro, né? E nesse contato com os livros, ele expandiu todo esse seu cabedal de conhecimentos e assim se tornou quem ele se tornou. Não é bacana esse exemplo? Eu quis trazer porque eu sei que muitas pessoas não conhecem a história dele. Claro que esse é apenas um pequeno recorte da sua vida. Claro que há muito mais, mas eu quis trazer o mais importante que linka com esse aforismo. E um outro exemplo, né, que eu quero trazer também para a gente concluir é sobre pessoas que de fato tinham uma capacidade estupenda intelectual e que mesmo assim não se acomodou. É o caso do Leonardo da Vinci, o grande polímata, né? Polímata é essa profissão de alguém que é tipo um nome que se dá para alguém que tem diversas profissões, digamos assim. Ele era de tudo um pouco, por isso chamado de polímata. O Leonardo da Vinci, ele era engenheiro, era pintor, escultor, era botânico, era anatomista, era um monte de coisas, né? E muito mais. Ele se desenvolveu em todas essas áreas e em todas elas ele foi um grande inovador, por vezes inventor. Ele trouxe na sua época coisas que só foram desenvolvidas, coisas que ele projetou em desenhos, né, em pinturas, coisas que só foram produzidas séculos depois. Ou seja, ele veio muito antes do seu tempo. Ele foi um cara que, vou até falar no outro aforismo nesse vídeo, sobre ser fora do seu tempo. Ele era um cara muito à frente do seu tempo, Leonardo da Vinci. Mas ele, gente, era um cara extremamente estudioso, dedicado. Eu li, né, a biografia dele. Até recomendo para vocês procurarem a biografia do Leonardo da Vinci, que é muito bacana, é super fácil de encontrar nas grandes livrarias ou na Amazon também. E nessa biografia ele fala que às vezes ele esquecia de comer porque estava tão envolvido com o seu trabalho que às vezes nem sentia fome, passava noites em claro, né? Ele já chegou, gente, o Leonardo da Vinci, a passar 3 dias seguidos sem dormir, de tão envolvido que ele estava com os seus trabalhos. E assim, eu não sei se isso é verídico,
mas dizem que ele chegou a falar, né, que eu acho isso tão brilhante, eu não vou nem me aprofundar tanto para não tomar muito tempo no vídeo. Ele chegou até a verbalizar que ele não tinha tempo a perder, porque a mente dele fervilhava tanto, eram tantas coisas que ele tinha que trazer para o mundo, que ele não tinha tempo para ficar dormindo, para fazer outras coisas que ele perdesse esse tempo, porque ele tinha noção que uma vida só era pouco para tudo aquilo que ele tinha para oferecer. Dizem que ele verbalizou isso, né? Não sei se essa história é verídica ou não, mas ela é maravilhosa. Gente. Sempre que eu escuto isso, alguém comenta sobre isso, eu fico assim encantado, porque ele era um cara que tinha um propósito muito grande, sabia que tinha pouco tempo para realizar muita coisa. Tanto é que muitas das coisas que ele trouxe ao mundo, que ele projetou, foram fundamentais para que se desenvolvessem lá na frente. Coisas da parte armamentista, né, ou então os helicópteros, coisas que foram se desenvolvendo muito depois e que ele tinha feito projetos, né, através dos seus estudos. Enfim, há muito mais. Eu quero deixar como dica para vocês esse livro dele, né, que é uma biografia que traz uma geral da sua vida, desde antes do seu nascimento até os seus últimos dias. É um livro delicioso de ler e traz inclusive as imagens, traz as suas pinturas, ele traz a explicação das suas técnicas de pintura, enfim, traz um monte de coisa que é super bacana para que a gente expanda e a gente aprenda com esses grandes gênios, tá certo? Esse é o aforismo 18, agora vamos para o 19, que diz assim: não despertar expectativas. Esse é sobre a gente não criar expectativas. Aquilo que é muito celebrado raramente preenche a grande expectativa. Nunca o real pode alcançar o imaginado, porque devanear perfeições é fácil, difícil é consegui-las. O casamento da imaginação com o desejo concebe as coisas sempre muito melhores do que elas são de fato. Por maior que seja a capacidade, ela nunca será suficiente para satisfazer o pré-estabelecido, e aqueles que foram enganados pela expectativa exagerada são levados mais rapidamente à decepção do que à admiração. A esperança é uma grande falsária da verdade. O bom senso deve corrigi-la, procurando que a fruição seja maior que o desejo. Certa dose de crédito inicial deve servir para despertar a curiosidade, não para emprenhar o objetivo. É muito melhor quando a realidade supera as expectativas e algo se revela melhor do que imaginamos a princípio. Essa regra não vale para coisas ruins, quando se exageram mal. Ao conhecer a realidade, aplaude-se. O que se temia como desastroso chega a parecer tolerável. Ou seja, aqui ele está falando, gente, sobre as expectativas. Esse aqui é um aforismo que eu acho super fácil de compreender. Ele fez com uma linguagem bem acessível. Ele escreveu de uma forma bem bacana esse aforismo. E ele está falando sobre as expectativas. Porque as expectativas, eu sempre falo isso, elas andam de mãos dadas com as frustrações. Quanto mais expectativa a gente cria em seja lá qual for, essa coisa que a gente cria expectativa, a gente vai se frustrar. Seja expectativa por um trabalho, por uma entrevista de emprego, seja por alguma conversa que você vai ter com alguém, a expectativa de um relacionamento. Se você tem isso muito forte, você vai se frustrar, mais cedo ou mais tarde. Porque a realidade sempre se mostra muito diferente da nossa imaginação. Na nossa cabeça a gente fica fantasiando e a gente pensa que as coisas vão ser floreadas, vão ser muito mais bonitas, muito mais interessantes do que acontece na prática. E a gente vê, só o que não falta são exemplos em relação a isso. Quando a gente vive na realidade, a gente vê que não é essas coisas todas. Eu vou citar aqui um exemplo bem simples. Digamos que você quer conhecer uma cidade que é muito famosa, tipo uma cidade como Paris. Se você for para Paris, você vai ficar encantado com a cidade, mas se você passar alguns dias lá, você vai perceber, não é essa coisa toda assim como se mostra nos filmes. Nos filmes eles colocam aquela coisa como se fosse a cidade mais perfeita do mundo, e não é, gente. Eu ainda não fui para lá, mas eu tenho certeza
que quando eu for, eu não vou achar essas coisas do outro mundo, porque eu já tenho essa consciência dentro de mim, que a gente se criar expectativa demais, a gente só vai se frustrar. E aí nesse mesmo exemplo, pegando quando a gente não tem tanta expectativa, digamos que eu não tenho nenhuma expectativa de ir para uma cidade que ninguém conhece, ninguém sabe nem o nome, quando eu for com pouca expectativa, talvez eu me surpreenda e veja lugares maravilhosos, paisagens exuberantes, conheça pessoas incríveis. Quando a gente não cria muitas expectativas, esse é um outro ponto super bacana dentro desse aforismo, é que a gente pode se surpreender positivamente. Quanto menores as nossas expectativas, maiores as possibilidades de a gente se surpreender com coisas inesperadas, entende? A surpresa. Eu adoro essa questão da surpresa, né? De você vai porque, enfim, deu vontade e você vai ver qual é. E aí quando você menos espera, você se surpreende positivamente. Eu acho muito bacana ele trazer essa perspectiva, né? E aí para concluir, né, o que ele fala lá no finalzinho sobre as coisas que são aparentemente desastrosas, depois que são analisadas com calma, você vê que não era uma coisa do outro mundo, né? Nesse sentido, eu acho legal trazer a minha visão terapêutica, né? Porque é muito comum eu ouvir dos pacientes que eu atendo, eles ainda têm muitas percepções equivocadas sobre várias coisas e aí dizem assim: nossa, Isaías, você não vai acreditar, isso que aconteceu comigo foi uma coisa assim que eu tenho vergonha de falar para qualquer pessoa, eu sinto vergonha de falar até para ti, né? Foi uma coisa assim que você não vai acreditar, né? Mas depois que a pessoa conta, a gente vê, é uma coisa que dá pra administrar, é possível ser trabalhada, a pessoa faz aquela coisa assim do outro mundo, mas quando ela expressa, né? Quando ela fala, eu mostro pra ela que não é uma coisa assim tão do outro mundo como ela imaginava no primeiro momento e ficava se martirizando, entende? A maioria das coisas que a gente hiperdimensiona negativamente é a nossa cabeça que está fazendo isso. Quando a gente coloca um olhar mais analítico, mais próximo da realidade, a gente vê que é um erro que outras pessoas também cometeram, é algo que não é assim tão pesado como a pessoa diz no primeiro momento, né? E eu acho isso tão legal porque isso é o processo de cura pela fala, né? Eu trabalho com psicanálise e eu vejo isso, a questão da cura pela fala. Quando você fala daquilo que está lhe atormentando, que está lhe fazendo sofrer e tudo mais, o simples fato de você expressar, colocar isso para fora, já torna esse fardo mais leve. E aí, de certa forma, o Baltazar Gracian, ele está trazendo isso para esse aforismo, que a gente não hiperdimensione. É isso que eu quero dizer, a gente não hiperdimensione nem aquilo que é de expectativa boa, positiva, porque a gente vai se frustrar, e não hiperdimensione aquilo que a gente acha que é terrível, que é a pior coisa do mundo, porque quando a gente analisa com calma, a gente vê que não é. Beleza, gente? Esse é o aforismo 19, vamos pro 20, o último desse vídeo. Lembrando, como eu falei no começo, gente, o 20 eu também vou ser mais objetivo, porque eu gravei um podcast também a partir dele, e nele eu expandi muito mais as reflexões. É muito interessante também. Ele diz assim: nascer na época certa. E aí ele fala sobre aquelas pessoas que são muito à frente do seu tempo. Os sujeitos de qualidade extraordinárias dependem do tempo em que vivemos. Nem todos tiveram a época que mereciam, e muitos que tiveram não souberam aproveitá-la. Alguns mereceram tempos melhores, pois nem tudo o que é bom triunfa sempre. Todas as coisas têm suas estações, até os valores estão sujeitos à moda, mas o sábio tem uma vantagem, é eterno. Se este não é o seu século, muitos outros serão. Eu fiz aqui um podcast, gente, a partir desse aforismo, porque eu achei ele magnífico. Porque assim, tem muitas pessoas que têm capacidades incríveis, que são gênios, só que eles não são compreendidos pelas pessoas do seu tempo. Como eu falei, eles estão muito à frente do seu tempo. E aí nesse podcast que eu fiz, eu citei, né, o grande mestre dos mestres, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi um super avatar e ele veio
ele era muito, muito à frente do seu tempo. Ele não foi compreendido na sua época, e muita gente não compreende Jesus até hoje. Eu até ouso dizer que hoje, depois de mais de 2000 anos, agora que a gente está engatinhando na compreensão das palavras do Mestre Jesus, e o que muito tem nos ajudado a compreender de uma forma melhor a mensagem do Cristo é os evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos, eles têm uma pureza na sua escrita que ela é muito mais condizente com a mensagem do Mestre Jesus. E nesse podcast que eu fiz, eu falei, né, sobre o Mestre Jesus e muitos outros que estão muito à frente do seu tempo. Não foram bem compreendidos na época, mas olha o que diz o aforismo do Baltasar Gracian: se este não é o seu século, muitos outros serão. E aí um outro exemplo que eu trouxe também, que eu acho incrível, é do Friedrich Nietzsche, um dos grandes filósofos, um filósofo alemão. Uma das frases que ele diz, eu não me recordo o livro que ele escreveu isso, ele diz assim: eu já nasci póstumo. Ou seja, ele tinha a consciência de que o que ele trouxe ao mundo, as suas ideias, os seus livros, eles não seriam compreendidos pelas pessoas do seu tempo. E aí ele dizia isso: eu já nasci póstumo. Ou seja, ele não era para aquele tempo. Ele tinha consciência de que só seria compreendido muito depois. E ele não estava nem aí de receber o reconhecimento, as glórias, a fama no seu tempo. Ele não foi. Na sua época, esse cara mega famoso, muitas vezes ele era até taxado de louco pelos outros, né? Quando ele morreu, ele foi considerado um louco, uma pessoa totalmente desequilibrada, mas é porque as pessoas não conheciam o grande gênio, o grande poeta que ele era. Eu já li alguns livros dele, gente, parece poesia a sua escrita, mas ela não é fácil. Ela é uma escrita rebuscada que exige muita dedicação para que a gente consiga compreender, entende? E aí nesse podcast eu fiz um link, gente, com uma música magnífica do Roberto Carlos. Acredito que muitos de vocês aqui são super fãs do Roberto Carlos. E eu trouxe uma música chamada Todos Estão Surdos. É uma música bem famosa dele, é uma música que todo mundo já ouviu, né? Eu trouxe essa música na versão da banda Pato Fu. Fiz altos links entre esse aforismo e essa música. Ficou muito bacana, gente. Foi um dos podcasts que eu gostei muito de gravar nesse ano de 2021. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E nele eu aprofundei pra caramba esse podcast. Assim, nesse podcast eu aprofundei pra caramba esse aforismo. E aí eu quero deixar essa sugestão, que vocês tenham essa curiosidade de ir lá, clicar nesse podcast para ouvir. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês chegaram até aqui assistindo esse vídeo, garanto que vocês vão gostar de ouvir esse podcast também. Beleza, gente? Esses foram os aforismos que a gente viu nesse vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade a partir do aforismo 21. Lembrando, né, que esses links do que eu falei tá aqui embaixo na descrição. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com seus amigos, se vocês sentirem que pode agregar valor de alguma forma para eles. Beleza, gente? Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!